Bom dia, alunos do SEJAT, turmas do primeiro A e primeiro B. Estamos dando início a mais uma aula de Química. Hoje nós vamos falar sobre ligações covalentes. Só para recordar, na aula anterior nós falamos das ligações iônicas. Ligações iônicas são as ligações que ocorrem entre os átomos de metais e os átomos ametais. Como a ligação envolve trocas de íons, a ligação é chamada de ligação iônica. Hoje nós vamos falar das ligações que ocorrem entre esse elemento aqui, da família 1A, que é o hidrogênio, e os elementos da família 4, 5, 6 e 7A. Esses elementos são elementos de alta eletronegatividade, ou seja, têm tendência de capturar elétrons. Então, quando a ligação ocorre entre esses elementos, a ligação é chamada de ligação covalente. A ligação covalente, então, é um tipo de ligação química que é realizada entre os átomos de hidrogênio e os átomos de ametais e semimetais, onde eles compartilham entre si pares de elétrons. Mas por que eles compartilham esse elétron? Se a gente for pensar no nosso átomo, nós temos que no núcleo encontramos os prótons e nêutrons, enquanto nas eletrosfera nós temos os elétrons. Então, para que então eles compartilham elétrons? Lembra da nossa teoria do octeto, ou regra do octeto? Para o átomo estar estável, ele precisa de 8 elétrons na sua última camada, que é a camada de valência, sua última eletrosfera, com exceção do hidrogênio, que precisa só de 2. Então, esses átomos eles compartilham elétrons para poder se estabilizar. Eles vão compartilhar pares de elétrons para se tornarem átomos estáveis. Aqui nós temos a representação do gás hidrogênio. Esse primeiro átomo de hidrogênio aqui, ele só possui um elétron. Ele não pode doar ele, senão ele vai ficar sem nenhum elétron. O mesmo acontece com esse outro átomo de hidrogênio, que só tem um elétron, e se doar ele, ele vai ficar sem nenhum. Então, o que vai ocorrer para eles se estabilizarem, então, para formar o gás hidrogênio? Quando esses dois átomos se aproximam, como eles não podem doar elétrons, então ele vai receber o elétron emprestado desse átomo que está aqui do lado direito, ele vai emprestar seu elétron para o que está do lado esquerdo. E o que está do lado esquerdo também empresta o seu elétron para o que está do lado direito. Os elétrons vão saltar das camadas de um para o outro átomo, vão e voltam, certo? E essa troca de elétrons, esse compartilhamento, ela é muito rápido, então não vai fazer falta para ele. Então, quando esses dois átomos se aproximam, os dois elétrons vão estar saltando, vão estar na eletrosfera de um, ora eles vão estar na eletrosfera do outro elemento. Então, há um compartilhamento de elétrons e os dois vão ficar estáveis. Quando a gente faz a representação desse jeito aqui, desta forma, em que aparece a representação dos elétrons, nós chamamos de fórmula eletrônica de Lewis. Tem uma outra maneira de fazer essa representação desse compartilhamento de elétrons. Como eles compartilharam um único par de elétrons, eu posso representar dessa forma, um único tracinho para representar esse compartilhamento de elétrons. Quando eu faço dessa forma, eu chamo de fórmula estrutural. Tem uma outra maneira também de representar a ligação entre esses dois átomos de hidrogênio, que seria dessa forma aqui. Dois átomos de hidrogênio, H2, que é a fórmula molecular. Então, nós temos a fórmula eletrônica, onde envolve a representação de elétrons, fórmula estrutural, onde eu vou utilizar tracinhos para representar o compartilhamento de elétrons, e a fórmula molecular. Aqui nós temos alguns exemplos de fórmulas eletrônicas, onde envolve a representação de elétrons, fórmula estrutural, onde nós representamos os tracinhos para representar esse compartilhamento de elétrons, e a fórmula molecular. Vamos para esse primeiro exemplo aqui, molécula de dicloro.
O cloro, ele é da família 7A. Olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elétrons na sua camada de valência. Então, como ele tem 7 elétrons, ele precisa de mais um elétron para se estabilizar, ficar com 8 elétrons nessa sua última camada, que é a camada de valência. Como esse cloro do lado direito também precisa de um elétron, o que eles vão fazer quando esses dois átomos se aproximarem? Eles vão compartilhar, emprestar entre si um elétron. Então, eles vão formar um par de elétron compartilhado. Para mim representar isso daqui, se eu não quiser colocar esses pontinhos representando os elétrons, eu posso utilizar um único tracinho, que eu vou representar o compartilhamento de um par de elétrons entre os dois átomos de cloro. Tudo bem? Sua fórmula molecular Cl2, dois átomos de cloro. Nosso gás oxigênio aqui, ó, formado por dois átomos de oxigênio. O oxigênio é da família 6A, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons, tudo bem? Como ele é da família 6A, ele precisa de 2 elétrons para estabilizar. Então, esse oxigênio do lado esquerdo precisa de 2 elétrons para estabilizar, e o oxigênio do lado direito também precisa de 2 elétrons para se estabilizar. Então, quando esses dois átomos de oxigênio se aproximam para formar uma molécula de gás oxigênio, eles vão compartilhar, então, entre si dois pares de elétrons. Como eles compartilham dois pares de elétrons, nós vamos representar por dois tracinhos. Quando a gente usa pontinhos, né, para representar os elétrons, fórmula eletrônica. Se a gente usa tracinhos, fórmula estrutural. Ou então a fórmula molecular. São dois átomos de oxigênio. Certo? O gás nitrogênio é da família 5A, olha só, 1, 2, 3, 4, 5 elétrons. Então, para ele se estabilizar, como ele tem 5, ele precisa de mais 3 elétrons para estabilizar. Então, tanto esse nitrogênio da esquerda quanto o nitrogênio da direita precisa fazer 3 compartilhamentos de elétron para atingir os 8. Então, eles fazem 3 compartilhamentos entre si. Então, essa representação pode ser feita com 3 risquinhos. Se usar os pontinhos, fórmula eletrônica, tracinhos, fórmula estrutural. São 2 átomos de nitrogênio, então podemos colocar na sua fórmula molecular é N2, 2 átomos de nitrogênio. Nossa molécula da água, H2O. O oxigênio é da família 6A, 2, 4, 5, 6. Para atingir 8, falta 2. O hidrogênio só pode compartilhar um par de elétrons. Então, ele vai compartilhar um par de elétrons com o hidrogênio que está do lado esquerdo e compartilha mais um par de elétrons com o hidrogênio que está do lado direito. Então, uma ligação, um compartilhamento do lado esquerdo e outro compartilhamento do lado direito. Como é apenas um compartilhamento de cada lado, um tracinho de cada lado. Dióxido de carbono, gás carbônico. O carbono é da família 4A, precisa de mais 4 elétrons para estabilizar. Então, ele vai fazer 4 pares, 4 compartilhamentos de elétrons. O oxigênio, a gente já viu aqui em cima, que é da família 6A, precisa de mais 2. Então, o oxigênio compartilha 2 elétrons com o carbono. Esse outro oxigênio do lado direito compartilha mais 2 também. Então, os 2 oxigênios vão se estabilizar. E o carbono, como fez 2 ligações com o oxigênio da esquerda e mais 2 da direita, ele atinge então também 8 elétrons, certo? Como ele fez 2 ligações com o carbono, o oxigênio e o carbono fez 2 ligações do lado esquerdo, 2 compartilhamentos, 2 tracinhos. Lado direito também foi 2 compartilhamentos, 2 pares de elétron. Do lado direito também 2 pares de elétron. O mesmo acontece com a amônia, aqui embaixo, ó. A amônia é da família 5A. 2 elétrons, 3, 4, 5 elétrons. Então, para estabilizar, 5 para 8 falta 3.
Como o hidrogênio só pode fazer um par de compartilhamento de elétrons, então esse nitrogênio vai precisar de 3 hidrogênios para se estabilizar. Ele tinha 5, pega o emprestado desse aqui 6, com o de baixo 7, com o do lado direito 8. Todas as 3 ligações houve um par de compartilhamento entre o nitrogênio e hidrogênio. Então, um tracinho para representar cada um desses casos aí, certo? Olhem só, quando há apenas um par de compartilhamento de elétrons entre dois átomos, então nós temos uma ligação simples. A gente pode representar por um tracinho, que é a fórmula estrutural, ou na fórmula eletrônica, dessa maneira aqui, envolvendo representação de elétrons. Se há 2 compartilhamentos, nós usamos 2 tracinhos, ligação dupla. Se tiver 3 compartilhamentos de elétron entre os 2 átomos, 3 tracinhos, ligação tripla. Então, ligação simples quando envolve um tracinho, ligação dupla, 2 tracinhos, ligação tripla, 3 tracinhos. 3 compartilhamentos de elétrons. Nesses exemplos aqui, ó, cloro é da família 7A, então ele precisa fazer um compartilhamento. Então, os 2 cloros aqui, 2 átomos, fazem um compartilhamento, uma ligação simples. O oxigênio é da família 6A. Quando 2 átomos de oxigênio se aproximam para formar uma molécula de gás oxigênio, eles vão fazer 2 compartilhamentos de elétron, então uma ligação dupla. O gás nitrogênio é da família 5A. Para atingir 8 falta mais 3, então eles se aproximam e formam uma ligação tripla. Olha só, o oxigênio, quando são 2 átomos de oxigênio, eles fazem uma ligação dupla, porque precisa fazer 2 compartilhamentos. Então, ele pode fazer uma ligação dupla ou ele pode fazer 2 ligações simples, depende com qual átomo que ele vai se aproximar. O importante é que ele vai compartilhar 2 pares de elétrons, tudo bem? O carbono ele precisa compartilhar 4 pares de elétrons. Então, ele, como o oxigênio faz 2, né? Então, ele compartilha 2 com o oxigênio da direita, compartilha 2 com o oxigênio da esquerda, 2 ligações duplas. O nitrogênio aqui em cima, ele fez uma ligação tripla, porque ele precisa compartilhar 3 pares de elétron. Precisa ser sempre uma ligação tripla? Não, olha só, aqui ele fez uma ligação simples, ligação simples, ligação simples, 3 ligações simples. Aqui embaixo, o nitrogênio já fez uma ligação dupla, porque o oxigênio só compartilha 2, e uma ligação simples, porque o hidrogênio só compartilha um par de elétrons. O importante é que o nitrogênio faça 1, 2, 3 ligações. 1, 2, 3. 1, 2, 3, certo? Porque como ele é da família 5A, ele só pode fazer 3 ligações.